O que Deus tocou meu coração para eu fazer para Ele, para eu fazer para a obra dEle, para eu fazer na minha vida espiritual, que eu não fiz esses 6 meses, talvez que eu não fiz uma vida. Você já escreveu o seu propósito? Escreva. Não esteja aí como um simpatizante. Não vem para a igreja para cumprir um protocolo. Não, eu estou vindo. Eu estou fazendo um propósito. É a expressão que o Neemias disse. Eu estou num grande projeto e eu não vou descer desse grande projeto. Eu tenho algo a cumprir. Enquanto ele não cumpriu aquilo, ele não saiu daquele projeto e daquele propósito. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Estamos no terceiro desse tempo, desse kairós, para cada um de nós. E com cada um, o Senhor tem algo, um propósito, o Senhor tem uma mensagem, o Senhor tem uma revelação, o Senhor tem uma unção, meu Deus, para derramar, porque a verdade é que o Senhor sempre está derramando uma unção. Nem todos pegam no seu tempo, nem todos, meu Deus, recebem, nem todos se colocam como esse cálice para recebê-la, mas eis-nos aqui agora, meu Deus, para que esse tempo para a nossa vida se cumpra a tua vontade, se cumpra o que o Senhor separou para nós, que se cumpra, meu Deus, aquilo que o Senhor determinou para nós e que nada possa, como já aconteceu outras vezes, ter esse poder, meu Deus, de nos desviar, de nos enfraquecer no momento em que mais precisamos, em que mais devemos, meu Deus, manter o nosso foco. Eu peço que a tua unção venha quebrar todo jugo, desde a amargura, meu Deus, que é algo que nós tomamos posse de uma vitória definitiva. Como o Senhor disse a Moisés, que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. E eu declaro, meu Deus, que todo Amaleque, que todo tipo de amargura que ainda predomina na vida de cada pessoa que seja derrotado hoje em nome de Jesus. Que não fique mais esquícios, que não sobre mais nada, Senhor, e que no máximo vejamos apenas restos de lenha fumegante. Nada além disso. Que o Senhor, meu Deus, dê vitória a cada um de nós. Que o Senhor dê vitória ao nosso povo. Que a tua unção ela possa ser sentida, percebida, meu Deus, e que os resultados dela sejam, meu Pai, vivenciados ao longo desse dia, ao longo desses 52 dias. Eu peço que aqui não seja eu, mas o Senhor conduzindo, falando por meio da minha boca, do louvor, das nossas orações sendo ouvidas, respondidas, de cada pessoa, meu Pai, que agora busca, porque crê, seja aqui na tua casa, seja aonde estiver, meu Pai, nessa transmissão. Eu peço que todos estejamos ligados no mesmo propósito de fé, de unção, de poder, o mesmo Espírito, meu Pai, que nos une, que é o Espírito Santo. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Eu consagro ao Senhor esse dia, eu consagro esse culto, eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte dele em nome de Jesus. Esteja conosco e nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor guardou o melhor vinho até agora. E diga, Ele tem para mim no melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus.
Amém? Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus, né, a vontade, o desejo era pegar o culto de ontem, às 7, né, e apenas fragmentá-lo e deixar aqui para a gente ver um fascículo a cada dia. Não por falta de vontade de pregar, né, mas ontem ainda a gente falou no programa da Hora dos Valentes que ontem foi um dia épico, um dia memorável, por vários motivos, mas ontem a sensação que a gente teve aqui, né, uma sensação coletiva, foi de uma perda, né? Para nós, assim, o que caiu da TV para cá a gente pegou, né? De palavras, de declarações, de entendimentos, né? Inclusive, você vê Deus confirmando a palavra de domingo. Olha, né? Muitas vezes Deus já sabe do fim antes do fim começar, né? E não é por acaso que esse propósito já tem essa direção mental, que desde o começo nós já tivemos uma direção mental para nos firmarmos, que é essa aqui, que está aqui atrás. Vai terminar bem. Então, se você ainda não fez isso, né, além de lembrarmos você falando visualmente, você pode também pegar e imprimir, colocar em algum lugar que você vê, né? E se lembrar, né? Fazer esse exercício. Vai terminar bem. Porque às vezes você está pensando exatamente o contrário. Não, isso aqui desse jeito, dessa forma, do jeito que está. Então, olha aqui, ó. Depois de tudo que nós vivemos ontem, no domingo, lá no início, no comecinho, a palavra, Filemon 1,6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há. Por quê? Por quem? De que forma? Por Cristo Jesus. Então, o que nós ouvimos? Eu não luto pela vitória, vai acontecer uma vitória, então eu estou correndo atrás de alguma coisa. Não, eu luto a partir de algo que já foi conquistado, estabelecido, algo que já tem, que já existe. E que se eu não estou usando este recurso é porque eu não acredito. Então, eu tenho... Não, eu luto já a partir de uma vitória que foi conquistada na cruz, que eu não tenho, eu não sou essa pessoa, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa inteligência, eu não tenho essa força toda. Mas Cristo, por meio do sacrifício da cruz, ele coloca em mim. Então, tem uma expressão que a gente precisa resgatar, que ela é bíblica, né? É uma expressão mais antiga, que é estar imbuído de algo. Quer dizer, que tem algo que não é seu, mas aquilo agora está dentro de você, te colocando algo que você não tem, que é essa força. Então, ontem, por exemplo, como que a fé de cada pessoa foi comunicada? Você comunicou fé? Se abriu um portal, Deus, ele deu para cada um de nós. E quando eu digo que a gente ficou, de certa forma, sentido, né, de sentir aquela... Não posso estar lá. Óbvio que não é a mesma coisa. Foi porque, né, não é todo dia que acontece isso. Tem coisas que são como eclipse. Você pode sair todo dia e olhar para o céu, mas não é todo dia que você vai ter aquilo à disposição. É ou não é verdade? Tem coisa que você pode até sair ali, ó, opa, deixa eu ver. Não. Tem coisa que é para o momento.
é para aquela situação. Então, eu penso que tem gente que ficou mal por não ter, primeiro, acreditado. Deus não faz coisas dentro de nós e Deus não nos atrai para coisas que estão fora de nós para nos atrair por acaso. E aí nós vamos para a palavra da sunamita, né? Aqui em 2 Reis 4, versículo 8, está escrito assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Não teve preparação para esse certo dia. Não teve aquela situação que alguém ficou, sunamita. Ou seja, todo mundo aqui está no lucro. Todo mundo está no lucro. Por quê? Porque você está ouvindo o contrário. Eu estou falando aqui, culto de ontem, culto de domingo, e agora você vai ver todo dia, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, todos os pregadores, eles vão estar te avisando isso, está acontecendo algo. Tem algo que está acontecendo. Então, talvez você esteja distraído, você esteja envolvido com várias coisas, você está envolvido com as situações do teu cotidiano, tem algo acontecendo. Essa mulher, ninguém avisou ela. Quem que avisou ela? O Espírito do Senhor. Então, ela insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre, diga sempre, que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. O que é isso aqui? Isso aqui é um elo. A gente já passou 6 meses esse ano. Eu não vou nem esticar isso aqui para mais tempo. Mas se eu pergunto para você agora, e eu pergunto, nestes 6 meses de 2025, quais elos você construiu em cada parte da sua vida? Começando das pessoas mais próximas. Foi um bom tempo? Foi um tempo de boas ações? Qual a pessoa mais importante da sua vida? Deus. Tem gente que esses 6 meses teve a mesma... Vamos colocar a palavra que aconteceu com essa mulher, o que, como eu vejo, ela teve uma intuição aqui. O homem de Deus passou por ela. Mas até ela saber que ele era um santo homem de Deus, o que ele era para ela? Mais um. Era mais um. O que tornou aquele homem o homem certo para o momento certo da vida daquela mulher? A intuição que ela teve. E isso não é algo nosso, isso é algo de Deus. Eu volto em Filemão. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Tem coisas que a gente sente dentro da gente. E não é um sentimento, é uma percepção que Deus coloca. É isso que diferencia a pessoa espiritual da pessoa emocional. O emocional, ele só vai sentir sentimentos. Então, ele sempre vai se mover, ou ele vai travar, ele vai caminhar, ele vai correr, ele vai voar, como a Bíblia diz, que aqueles que confiam no Senhor subirão e voarão alto como a águia. Ou ele também vai ser motivado, ele vai ficar travado, parado, triste, por sentimentos. O que é o sentimento? Que alguém causa em você. É o que alguém faz para você ficar bem, é o que alguém faz para você ficar mal, o que alguém faz para você ser
anulado, para que você seja levantado. Agora, a percepção, essa intuição, ela não tem a ver com a pessoa, ela tem a ver com o Espírito. O que a Bíblia chama de testificação. Que quando Paulo pregava, por exemplo, o que aconteceu? Qual foi o elo que houve entre Paulo e o aleijado que estava ali ouvindo o culto dele? Qual foi o elo? O espírito de ambos testificaram. Aquele homem, a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir certo, qual que é o ouvir certo? O ouvir da palavra de Deus, não é isso? Então, o que aquele homem estava fazendo naquele momento? Ele estava ouvindo a palavra de Deus. Enquanto ele ouvia a palavra de Deus, ele foi enchendo o corpo dele, os ouvidos dele, depois os olhos dele, começou a pensar, eu vou andar, isso aqui não é mais para mim, essa vida aqui, ó, nesse nível, nessa altura, nessa fase, nessa condição, não é mais para mim. Então começou a acontecer dentro dele uma erupção espiritual. Não, isso aqui precisa sair, não é só para ficar dentro de mim, não é só para ficar desse jeito. Isso aqui não é para caber aqui, nem é para caber. O que Deus coloca em nós não é para ser uma represa, é para ser um rio, é para rompimentos, é para atitudes, é para obras, é para a gente sair do lugar que está parado, estacionado, estagnado, aleijado, o lugar que está acomodado e se mover para algo. Então, Paulo começou a perceber dentro dele, né, que havia algo na vida daquele homem que não era para continuar do jeito que estava. E aquele homem, testificando um e outro, aquele homem também percebeu que não era mais para ele ficar do jeito que ele estava. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Paulo diz assim, levante e ande. O homem não levantou como alguém. Se a gente ficar sentado 2 horas, a gente não vai dar um pulo, porque vai adormecer perna, vai ficar aquela posição. O homem, olha o que a fé faz na vida de uma pessoa. O homem deu um salto e ele nunca tinha andado. Por quê? O Espírito. Essa mulher, quando passou Eliseu, o Espírito colocou algo dentro dela que não é normal, comum. Ela falou assim, eu vou dar uma refeição para esse homem. E aí a gente precisa agora colocar fé numa coisa. Quantas coisas Deus está me dando nesses dias? Que elos, que testificação está acontecendo em mim? Vamos colocar agora desde domingo. O que Deus tocou meu coração para eu fazer para Ele, para eu fazer para a obra dEle, para eu fazer na minha vida espiritual, que eu não fiz esses 6 meses, talvez que eu não fiz uma vida, que eu não fiz até agora. Então, de repente, você olha para cada área da sua vida e a gente vai para os elos. Como é que estão os seus elos? Primeiro com Deus. Existe hoje um compromisso com Deus no que você vive? Você tem algo estabelecido entre você e Deus? Eu não abro mão de estar na casa de Deus domingo. Eu não abro mão de tal dia, eu não abro mão de fazer isso. As minhas prioridades, todas as minhas prioridades, elas têm Deus. Então, eu acordo, a primeira pessoa com quem eu falo é Deus. Eu vou comer, eu não como nada antes de Deus, de consagrar a Deus, de agradecer a Deus, como Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes. O meu dinheiro, eu não gasto dinheiro, eu não pago compromisso, eu não pago conta, eu não pago aluguel, eu não compro, eu não ponho combustível no carro antes de eu consagrar a Deus. E como que eu consagro a Deus? Eu cumpro com mandamento. O Senhor diz, daquilo que eu colocar na tua mão, administra certo. Como é que é administrar certo? Separa, divide por 10, separa uma parte, devolve, colocando na casa de Deus. E o restante você conduz para as suas necessidades, para os seus investimentos.
Quando essa mulher viu Eliseu, em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Começa dentro dela, ela pensou: eu posso fazer mais. Mas enquanto ela pensou, ela não construiu, ela não criou um elo. Era só um pensamento. E aí a gente vê, né? Essa mulher era uma mulher rica, porém era uma mulher que nós percebemos aqui que ela era em tudo submissa ao marido. E aqui você já vê a diferença de uma pessoa que ela concebe, ela gera e ela faz a gestação dos pensamentos de Deus, da pessoa que ela concebe e ela faz uma gestação de pensamentos pessimistas. Essa mulher podia fazer o que ela pensou sozinha? Não. Por quê? Nós vemos aqui que quem mandava na casa dela era o marido dela. Quem dava a última palavra era o marido. O marido precisava falar sim para ela ou não. Mas olha a diferença de uma pessoa que está sendo aqui já tocada, que ela está alimentando uma comunicação de fé e não uma comunicação derrotista, pessimista. Ela podia ter pensado, né, como esses dias eu ainda ouvi de uma pessoa, né, que a pessoa disse: eu preciso fazer o propósito, a minha situação agora exige um momento como esse, mas mas o meu marido não aceita, mas o meu marido não vai deixar, mas o meu marido, ele não vai permitir. Ou seja, não foi Deus que falou para ela que o marido dela não vai permitir, não foi Deus que está colocando para ela ali, teu marido não vai deixar, teu marido não vai permitir, nem pergunta. Não. Ele pode dizer não, ele disse não até hoje, mas ele não pode dizer sim também? Pode. Então, peraí, Deus está colocando em mim, que é para eu fazer, Deus está colocando em mim. Deus não está me dando uma visão, Deus não está me dando uma ideia, Deus não está me mostrando o tipo de material, o lugar, Deus não está mostrando como, quando eu posso fazer por acaso. A obra que o Senhor começa, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir, para concluir, para terminar. Então essa mulher pega e ela continua, ela alimenta com fé. Quer dizer, ela comunica a fé, porque isso aqui é comunicar a fé. O que não é comunicar a fé? Quando você tem uma ideia que você sabe que não é tua, e você abafa ela, você pega e joga areia em cima dela. Não, nem vou pensar, porque isso aqui não vai dar certo, porque isso aqui não tem jeito, porque isso aqui não tem precedente. Eu não consigo, não, eu dependo de tal pessoa, não, está longe demais de acontecer. Isso aqui te lembra alguma coisa? Neemias? Posição de Neemias? Recursos para o Neemias fazer alguma coisa, porque ele não sabia ainda o que ele podia, como ele podia, com quanto ele podia, com que materiais ele podia. Ele não sabia, ele não tinha. Ele era uma espécie de tsunamita, não depende só do meu querer. Eu penso, eu faço, eu penso, eu quero, eu faço. Não, peraí, eu estou submisso. Eu tenho autoridade sobre mim. Mas o elo, ele foi comunicando a fé dele. Como? Orando a Deus. A Bíblia diz que foram 4 meses. Cerca de 120 dias. Que o que ele não tinha, ele foi buscando, sabe? Eu penso, como, Senhor? Eu penso aqui que eu posso fazer algo, mas não sei como fazer. Senhor, como fazer? Eu penso que eu posso fazer algo, está me incomodando aqui, mas quando eu vou fazer? Quando, Senhor? Eu penso que eu devo fazer algo, mas onde fazer?
faço daqui, faço alguma coisa aqui, movo gente daqui, vou até lá. Então, Senhor, onde fazer? Ele não tinha as respostas, mas ele não se contentou em ficar sem elas. Aquela mulher não tinha as respostas. O que ela fez? Ela foi atrás delas. Então, marido, eu vejo. Então, talvez você não está vendo aí, então deixa eu falar. Olha a sabedoria aqui, de um cônjuge. Eu nem vou falar de mulher aqui. Eu estou falando de cônjuge. Porque tem coisas que a gente leva o nosso cônjuge a fazer, que a gente está construindo um elo espiritual com ele e está estabelecendo ali na vida daquela pessoa um piso que a vida dela daqui para frente vai ser dali para melhor. E que a gente tem que ter a iniciativa, a atitude, a gente tem que ter aquela capacidade de dar o start naquilo. Porque às vezes não parte de um, mas a Bíblia diz lá em Eclesiastes que é melhor você estar em dois, porque quando um está caído ou está caindo, o outro faz o quê? Você pega. Então, de repente, você está muito preso aí, igual essa senhora que eu disse. Eu vejo que esse propósito é uma chance, é uma oportunidade de Deus na minha vida, mas meu marido, ela nem falou com o marido. E não adianta alguém falar com o marido dela. Quem tem que falar com o marido dela? Ela, a interessada, a que percebeu o Espírito Santo lá, colocar para ela. A intuição dela foi o quê? Olha, isso aconteceu no melhor momento. Quer dizer, o momento da minha vida que é o pior, o momento que eu mais preciso. Tem algo que aconteceu dentro dela ali que não é humano, é o Espírito Santo. Como a intuição que a sunamita teve. E essas intuições que a gente tem de fazer alguma coisa, de você começar um projeto espiritual, de você convidar uma pessoa, de você chegar no seu cônjuge e dizer, vamos fazer isso aqui. Vamos pegar esse propósito, uma coisa que a gente nunca fez na vida. Vamos assistir os cultos juntos. Vamos estabelecer esse horário aqui, se a gente vai ficar todo dia às 7, se a gente vai ficar às 9, se a gente vai ficar às 3, se a gente vai ficar às 7h30. Um pode falar, não, mas eu tenho isso, eu tenho trabalho. Não, vamos fazer, vamos esforçar daqui. É o momento da gente fazer isso. É o que aquela mulher fez, o que essa mulher fez. Então, falou, depois a gente um dia quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Quer dizer, o quarto foi construído. Eles dois criaram e trabalharam para construir. Literalmente, eles construíram um elo. Um elo com o homem de Deus. E, gente, esse é um tempo da gente literalmente construir, financiar. É o tempo da gente se locomover, sair de lugares comuns para nós. Eu estou falando literalmente. Elos que a gente precisa agora fazer, é físico. O que o meu elo? É construir um quarto? Tem gente que pode estar sendo tocado de construir algo. Eu estou vendo tal área da igreja que está de um jeito, eu vou fazer. Olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou assumir tal área. Olha, eu vou sair de tal lugar. Tem gente, por exemplo, que é chamado para mudar. Eu vou mudar de tal lugar para tal lugar, que eu vejo que Deus quer algo de mim e eu preciso estar perto, eu preciso estar ali numa condição que dê para eu pegar todos os portais. Então faça. Essa mulher construiu um cômodo, ela não ficou só no pensamento. É aquela história que a gente ouve pessoas, não, mas quando eu tiver, quando for, quando tiver mais fresco, quando tiver mais quente, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando meu trabalho, quando chegar naquela fase, naquela estação, não. Esse homem aqui, vamos construir, construiu, já fala aqui dele no quarto.
Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. Olha, ele validando aqui, ó. Ela fez algo que ninguém fez naquele lugar, naquela cidade. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Ou seja, eu não fiz isso por um interesse. Eu não fiz isso porque eu estava pensando em algo depois. Eu fiz porque isso estava no meu coração. Quer dizer, eu vi que eu tinha que fazer isso. Era a pessoa para fazer isso. E glória a Deus quando você tem essa direção. Ó, é para eu fazer tal coisa. Faça. Então, você que estava com um pensamento, você que tinha uma ideia, você que tinha uma direção interna. Não é algo que alguém te falou, é algo que foi o próprio Espírito Santo que colocou no seu coração. A partir de agora, você vai fazer assim. Você vai proporcionar isso. Faça. Tanto que ela falou, não, eu estou bem. Olha, eu não estava visando tal coisa, não queria ser lembrada na cidade, não queria receber algo em troca. Eu sei que era para eu fazer. Tem coisa que é isso, é para eu fazer, não é para outro. Não é para eu chegar em alguém e falar assim, fulano, ó, por que você não faz? Não. Bem-aventurado são os que ouvem a Deus. Então, se você está ouvindo a Deus, vai lá e faça. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Ó, aqui é outro elo sendo construído. O Eliseu também teve uma intuição. Espera aí, eu não estou aqui por acaso. Eu não estou em paz, está faltando alguma coisa. Como é bom quando a gente tem essa inquietação. E essa inquietação, ela vem de Deus. Veja que o Eliseu pegou, ele percebeu. Vou usar de novo a expressão que eu não gosto, né? Ele sentiu algo. Eu posso. Eu devo fazer algo por essa mulher. O que ele fez? Ele foi no óbvio, sabe? O que eu posso fazer por você? Eu posso falar para você, eu posso falar de você para o rei. Eu tenho acesso. Posso falar de você para o comandante. Porque, olha, ele foi raso até, né? Para mim, o momento que o Eliseu foi raso, ele foi mais raso aqui do que naquela situação dos meninos, né? Que falaram para ele subir também lá, né? Sobe, calvo, que ele amaldiçoou e as ursas foi lá e devorou vários deles aqui. Aqui ele foi mais raso, por quê? Porque ele pegou e quando ele teve aquilo, a gente vê que aquilo não foi uma coisa comum, porque o Eliseu não era um homem que costumava pedir conselhos. Você vai ver no ministério do Eliseu que ele era o homem dos conselhos. Ele falava, faz. Então, às vezes, Deus está requerendo de nós profundidade. E a gente está sendo raso, né? Tem coisa que você está buscando de quem não é para buscar, busca de Deus, busca de forma espiritual. Porque aquilo não foi comum para ele. Não, peraí, tem alguma coisa faltando aqui. Eu tenho que abençoar essa mulher. O que eu posso fazer por você? Posso falar? Posso? Ela, não, estou bem. Estou bem. Não é? Provavelmente até Deus ali testando ela. Tem alguma coisa que... Não, estou bem. Estou feliz em ter feito. Estou feliz em participar disso. Eu estou feliz em ter cumprido com o meu chamado. Teu chamado é esse aí. O meu chamado é esse aqui, ó.
Você não podia construir, subir ali e tal. Você não está na condição de sair lá na loja dos móveis, mandar um marceneiro fazer, o carpinteiro, sei lá quem, ficar aqui cozinhando a sua própria comida. Não, mas o teu ministério você está cumprindo. Eu estou cumprindo com o meu. Então, a construção tem quem faz, a carpintaria eu tenho quem faz, a comida eu tenho quem faz. Ok, faz o seu que eu faço o meu. O Eliseu vai, pergunta para ela não mostra aquele interesse, e aí então ele não se contentando, e esse descontentamento é o que a gente deve ter. Não é ser uma pessoa ingrata, que o que você tem, o que você vive, você não reconhece, não valida, não trata como deve tratar, com aquele respeito por Deus, não. É um descontentamento de não ficar estagnado. Não, peraí, tem algo aqui. Eu vou explorar isso. Eu vou explorar isso em Deus. Eu quero mais, Senhor. Eu quero saber até onde vai. O que mais que o Senhor quer de mim? No que o Geazi. Olha, como se diz, é como se o Geazi tivesse falado, né? Olha para ela não tem filhos. A mulher tem tudo dessa terra, mas ela não tem filhos, ela não tem posteridade. Eu imagino que o Eliseu fez, nossa, como que eu não... Puxa vida, meu Deus. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. E isso é uma mensagem. A bispa usa uma expressão que tem coisa que a gente não deixa terminar o dia antes de resolver. Tem coisas que Deus quer para hoje. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, o elo que ela construiu. O elo estava ali, Deitou o menino na cama que ela comprou. Saiu e fechou a porta que ela construiu. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Aí eu leio a expressão que está na Almeida. E ela disse, tudo vai bem. Na NVI ela responde, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você, tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o seu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Essa parte aqui é muito importante,
para a mensagem de hoje. Porque é a parte que destona de tudo aqui. Essa parte aqui destona de tudo, e essa parte é a parte que a gente tem que a gente tem que estar muito atento para ela não acontecer, porque é uma tendência de alguns. Vou ler de novo. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Tudo isso aqui, tudo, foi uma grande perda. Tá aqui meu cajado, vai lá, não para ninguém, não perca o foco. Mas e o meu foco? O meu foco está onde? Qual o meu foco? O meu, Eliseu aqui então. Qual o meu foco? Meu foco está em que agora? Em agir? Ou em falar para alguém agir? Isso aqui é uma coisa que acontece muito. A gente ouve direto isso. A gente não ouve a expressão assim, se alguém vier com um problema no casamento e falar, eu estou passando por isso, aconteceu isso no meu casamento, eu estou pensando em separar. Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Tira a aliança agora, joga na cara dele e vai embora, vai viver sua vida. É isso que você vai falar? Sim ou não? O que você vai falar para a pessoa? Luta, persevera, ora a Deus, Deus está querendo algo de você, cresce com isso. É ou não é? A gente sabe dar conselhos, mas quando é a nossa vez, a gente fica perplexo, parado. Porque, eu tenho que lutar, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer. Não é momento da gente falar o que os outros devem fazer, não é momento da gente dar conselhos, é momento da gente agir. Foi uma perda isso aqui. Olha o que ele é capaz de falar. Essa mulher aqui, é grande a aflição dela. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. O que ele faz? Ele manda o Geazi resolver. Resolver o quê? O menino morreu, mas peraí, o menino morreu, mas por quê? Como? Não é com cajado, é com espírito. Tem coisa que você tem aí, dinheiro para pagar, tem coisa que você tem aí, conhecimento. Conhecimento adquirido, você tem influência, você tem contato, você tem material, tem ferramenta, tem até as pessoas. Mas esse é o momento de envolver-se. É momento de você estar dentro da situação, fazer parte da solução dela, que é o que Neemias fez. Deus não podia ter falado para o Neemias, você vai falar com o Hanani. Hanani conhece, Hanani viu. Hanani te contou o estado, o status que está a situação, a condição, a deterioração, a condição das pessoas do lugar. Fala com ele, encoraja ele, vai lá, entendeu? Não. Podia ter sido o Geazi, não foi o Geazi que falou para ele, ela não tem filho, o marido dela já está velho. Deus nos quer, e eu não estou trazendo uma palavra nova, eu estou pegando a palavra que encabeçou esse propósito. A palavra que deu o título a essa mensagem, que é a mensagem do propósito, não é a mensagem de hoje essa. É a mensagem do propósito. Vai terminar bem, mas eu tenho que fazer parte desse processo. Então, é um tempo de oração. Deus não quer que eu venha para a igreja para que o pastor, para que o bispo, para que o obreiro que estiver no altar ore por mim. Eu quero, eu tenho, eu preciso orar também.
Eu preciso orar, eu preciso orar. Não é tempo de eu pegar e apenas eu dizer a pessoas o que elas devem fazer. Amém, o que Deus colocar no meu caminho, eu vou falar, vou fazer. Mas é tempo de eu fazer. É tempo de eu fazer parte. É tempo de eu fazer elos. É tempo de eu me envolver. É tempo de eu pegar e não mandar alguém. Ah, fulano, isso aqui a gente tem que tomar para cada área. Aí vai da intuição do Espírito Santo na sua vida. Tem gente que tem que aproveitar as férias dos filhos para estar mais com eles. Não envia, não manda, não entretenha tanto como está lá, olhando, falando, ouvindo, conversando. Se envolva. Traz seus filhos para a igreja. Pega, faça algo. Casamento. Ah, eu dei, eu deixei certo. Ah, eu organizei. Ah, não, você tem que estar junto. Tem coisa que é para fazer. Ah, meu trabalho. Não, mas eu sou uma pessoa que eu delego. Parabéns, isso é uma boa, perfeito. Delegar é muito bom. Mas esse é o momento agora de você estar ali. De você estar junto, de você fazer também. Algumas coisas você está ali fazendo. E acima de tudo isso, é o momento de você construir um elo com Deus. De cada forma que você já teve revelação. Eu vou estabelecer um horário que eu vou orar a Deus. Deus está tocando meu coração para que eu seja a sunamita de um setor da igreja. Eu vou construir o quarto de tal área. Não importa o que, eu não vou nem falar os detalhes, porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui, a pessoa é como se ela depois vai ficar só com aquilo, tem que ser aquilo, não, então é isso. Não. Ela teve uma ideia do nada. Ela teve uma visão do nada. Esse Deus que deu para essa mulher essa visão, que fez ela visualizar as coisas, acontecem duas vezes em nós. Dentro, primeiro, na tua mente, você tem uma imagem mental, e aquela imagem mental é para você depois colocar força, para você buscar os recursos, para você mover quem deve ser movido, e aquilo se tornar realidade. Ela fez realidade. E o elo que ela construiu depois foi exatamente para onde ela levou o filho dela. Quer dizer, lá atrás eu construí algo. Ela não construiu com Eliseu, ela construiu com Deus. Veja que ela não foi, qual que seria a naturalidade daquela situação? Aquela mulher ir chorar, aquela mulher ir desesperada para o marido. O marido era a última palavra. E de novo a gente vê, ela precisava do aval do marido para ir até o homem de Deus. Ela foi. Mas ela não buscou ajuda, ela não buscou solução do marido, ela sabia que a solução dela viria de Deus. Ela não sabia como, mas espera aí, deixa eu levar ele lá para cima, colocar na cama que eu coloquei com um propósito. Aí ela vai no Eliseu, aí vem o Geazi. Isso aqui Deus trabalhou a vida do Eliseu também. Deus está trabalhando o Eliseu também. Eliseu, seja mais profundo. Quantos de nós, às vezes, por estarmos há um tempo na igreja, independente, pode ser do bispo até o que não é visitante, o membro que já tem testemunho, que já contou vitória, já vivi isso, já estou no canal da bispa com meu testemunho, que as pessoas vêm, me perguntam, me cumprimentam. De repente eu estou me considerando um Eliseu em algumas coisas. E Deus está falando o quê? Por 2 vezes. 2. Eu quero você mais profundo. Como que eu vou ser mais profundo? Me envolvendo mais. Tem coisa que não é toma aqui, vai com o meu cajado, Geazi.
Ô Geazi, vai lá agora, não para, eu quero você focado nisso aqui. Não, quem devia estar focado? Quem devia estar focado? Eliseu. Às vezes a gente está falando, dando conselho para pessoas, e os conselhos que a gente está dando para pessoas, não, você vai pegar agora e vai fazer isso aqui no teu trabalho, olha, você vai fazer isso aqui agora lá na tua casa, você vai fazer isso aqui agora por essa doença que você está sentindo, você vai fazer isso com Deus, você vai orar, você vai jejuar. Deus está falando assim, apenas siga o seu conselho. É para ficar focado? Não é para cumprimentar ninguém? É para chegar lá? É para amarrar o cinto? É para ir até o menino? Perfeito, faça. Não manda fazer. Não terceiriza. Faz você. Faz você. Faz em cada área que você está dizendo para alguém. Cada área que você está falando com alguém. Eu quero... Opa, peraí. Não. Pega o conselho que você deu para alguém, que você daria para alguém, e faça. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Deus não confirmou aquela obra. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou assim, quer dizer, eu fui, amarrei o cinto, não cumprimentei ninguém, peguei o cajado, coloquei em cima do menino. Perda. Perdeu tempo, perdeu a viagem, perdeu ali, deu na mão do outro cajado dele. Não. Perda. Depois, quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama, do jeito que a mãe tinha deixado. Ou seja, tudo com Geazi não foi nada, não valeu. Deus não aprovou aquela atitude. Por quê? Porque ali tinha um elo com Deus. A gente também precisa reconhecer, tem coisas que Deus deu a mim. E quando Deus quer aquilo, Deus quer que saia de mim. E não que eu mesmo já subdimensione. Não precisa ser eu. Tem coisas que eu vou colocar a mão, tem coisas que eu vou falar, tem coisas que eu vou orar, tem coisas que eu vou me comprometer. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, sem intermediário, agora ele. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Mas o menino ainda não viveu. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Você percebeu que ele teve que fazer 2 vezes? Por quê? Porque aqui foi Deus mostrando. Você devia ter vindo da primeira, você não veio? Então agora você vai ter que fazer dobrado o que você fez errado. Tem coisas que às vezes o erro que a gente comete é esse. Não, mas eu não estava fazendo, mas agora eu estou fazendo. Então continua fazendo. Porque tem coisa que era para a gente ter começado antes. Tem gente que devia ter estado ontem no trabalho lá que a bispa fez. Então pode ser que agora eu tenha que fazer mais? Não, eu tenho certeza que você vai ter que fazer mais agora. Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque é o que eu estou mostrando para você aqui. Nós estamos no momento. O que aconteceu com Neemias? Se eu pegar essa história e jogar para o Neemias, não foi o que aconteceu? Ele teve uma intuição. Não, ele ficou mal. O que foi mal? Deus incomodou ele, aquilo não foi uma coisa natural. Quantas pessoas, por 100, vamos colocar 100, não vamos nem falar os 120, vamos arredondar para menos. Quantas pessoas que passavam e viam aquele muro daquele jeito? E passavam e via aquele tipo de gente. É igual quando a gente chegou aqui.
Graças a Deus, que Deus nunca deixa a gente se acostumar. Cada vez que a gente ouve a expressão aqui, ó, aqui no país, eu falo, nos Estados Unidos, ó, cuidado com o brasileiro, eu não me acostumo com essa expressão. Ela me incomoda. E com o nosso povo aqui, membros, quem chega e está visitando, a gente fala, nós não aceitamos esse complexo de vira-lata, que tudo aqui é melhor, que brasileiro é isso, que brasileiro não pode, não tem, não faz. Não. O que a gente, todos os dias, não, ó, vamos ter excelência, vamos ser leais, vamos passar pelo processo, mas não limitar-se ao momento. Não, eu quero isso, eu vou chegar lá, Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar, Deus vai colocar, Deus vai abrir portas, Deus abre com portas. Eu vou chegar lá e quando eu chegar eu não vou fazer como fizeram, como todo mundo, quase todo mundo fazia. Por quê? É assim que você muda. O Neemias mudou não só a situação física do muro da cidade, ele mudou a cultura. Foi fácil? Não. Ele teve que abrir mão de muita coisa, ele teve que gastar muito dinheiro. Neemias, ele tinha, esqueci o número agora de pessoas que comiam na mesa dele e ele patrocinava aquilo. Como é que ele patrocinava? Foi tirando do bolso dele, ele pagava, ele gastava, ele estava deixando lá de ser a pessoa, o cargo de confiança, e todo dia ele era criticado, inventavam mentiras sobre ele, não estava ganhando, ele estava pagando para trabalhar, pagando para comer, ele estava mantendo pessoas que não podiam estar lá junto com ele de confiança, lá em Suzã, em Jerusalém, porque lá em Jerusalém ele não encontrou gente àquela altura, então aquilo estava custando para ele não abriu mão, ele fez, ele patrocinou, ele se manteve, ele viu as coisas erradas no templo, ele foi lá e consertou, ele via a oposição, ele não se rendia, não se dobrava, ele pegava, resistia, por isso que ele mudou. Mas olha o peso que esse homem tem. Daquela geração para frente, começou a ter outro tipo de gente, outro tipo de resultado. Quantas pessoas que Deus está levantando neste momento, neste propósito, para fazerem coisas que elas não estavam dispostas a fazerem? Ah, não, manda outro, não é comigo, não, eu não quero gastar, não, eu não quero estar, eu não quero ir, eu não quero mudar, eu não quero fazer. E Deus tem isso com você. Você é a sunamita, você é o Neemias. Deus quer o seu envolvimento. Deus quer que você coloque força nisso. Primeiro, essa força espiritual. Aproveita cada portal que está se abrindo para você. Domingo foi um portal, ontem foi um portal, hoje tem um outro portal, e cada dia desses 52 dias, você vai ter um portal para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há. Deus quer tirar o bem de nós e colocar esse bem em obras. Deus quer colocar esse bem em atitudes, em ações, em investimentos, em postura. Deus não quer você apenas ali, ó, não tem essa palavra. Esse não é um momento de intercessão, esse é um momento de ação. Você ouviu isso? Não é interceder, é agir. O Neemias não podia ter ficado lá em Suzã? Abençoa, meu Deus, abençoa o Hanani, meu Deus. Fortalece o Hanani, dá condições ao Hanani. Meu Deus, coloca as pessoas certas lá para a vida do Hanani. Meu Deus, levanta o Hanani. Não. Com você. Vai, Geazi, vai. Está aqui, Geazi, ó, pega. Está aqui meu cajado, ó, vai. Aí você vai 2 vezes. Então, quem já está percebendo que vai ter que fazer 2 vezes, já começa agora. Estabeleça. Se comprometa com Deus. Ah, mas vai ser fácil? Com certeza não. Não vai ser fácil. Mas para cada dificuldade, para cada dia, aqui a gente está num período de muito calor, no Brasil período de muito frio, você vai ter graça. É o que a gente falou ontem no programa, 9h30.
tanto a bispa, que a bispa não é humana, né? Tem coisa que não é humana. Como todo mundo que estava ali. São 9h30, em pé, concentrado, sem comer, sem ir ao banheiro, no caso dela, falando, intercedendo. Quantas pessoas que a gente via ali que a pessoa... imagina aquela pessoa ali dos seus... Não vou falar o peso aqui para não ser destituído, né? Às vezes a gente fala mais e está errado. Segurando porque às vezes a pessoa vai te abraçar, você não abraça, você acaba sustentando a pessoa. É ou não é? Quantas pessoas... aquela coisa, e ali, você está ali. E todo mundo ali, louvando, cantando... Era gente ali aquele tempo todo segurando câmera. É ou não é? Porque aquilo ali não era tripé, ou era tripé? Segurando, né? Então você vê. Aí alguém vai falar assim, tem gente que, mas para eu ir num culto, para eu ir na madrugada, é difícil, para eu ir num jejum, ficar 3 horas. Meu Deus, esse propósito, ninguém vai poder falar que o culto de sexta-feira está terminando tarde. Ninguém vai poder falar que é muito tempo. Porque o pessoal lá do trabalho que ficou aquele tempo todo ali, sem comer, sem ir ao banheiro, em pé, alguns falando, alguns segurando alguma coisa. Estou falando, óbvio, sem contar a bispa que estava ali no centro de toda... Tem a tensão espiritual, tem tudo, tem a opressão que muitas vezes a pessoa chega e te traz um peso, e você tem que estar tão firme bem para aquele peso não te derrubar ali, né? Pelo contrário, você tem ainda a força de sustentar, de mandar algo. Quem que fez isso? Deus. Mas por que Deus fez? Porque a pessoa, é o que ela falou, Ela falou, Deus falou comigo. Tem culto, era para eu estar aqui ontem às 7. Ela falou, tinha gente que pregava às 7 lá. Tinha ou não tinha? Mas Deus falou para quem fazer? Deus não falou com ela lá no domingo? Lembra que ela falou? E não contei para ninguém, ela fez igual Neemias. É ou não é? Neemias chegou em Jerusalém, não tinha falado para ninguém. Ela falou na hora, não contei para ninguém. Meus filhos, minhas noras, nada. Deus falou comigo, é para eu fazer. E fez. Tem coisa que é assim. Tem coisa que você depende de falar para o seu marido, para a sua esposa. Você vai ter que participar alguém, mas fala na hora certa. Então, esse é o propósito da ação. Se você não entrou com tudo ainda, como deve entrar, não perca mais 1 minuto, não é um dia, não perca mais esse minuto. Você já escreveu o seu propósito? Escreva. Não esteja aí como um simpatizante. Não venho para a igreja para cumprir um protocolo. Não, eu estou vindo. Eu estou fazendo um propósito. É a expressão que o Neemias disse. Eu estou num grande projeto. E eu não vou descer desse grande projeto. Eu tenho algo a cumprir. Enquanto ele não cumpriu aquilo, ele não saiu daquele projeto e daquele propósito. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito aí, coloca no seu coração. E agora é o momento de você acreditar, em primeiro lugar, na intuição ou nas intuições que Deus tem colocado aí. O que Deus tem dado para você. O que Deus tem... Ele tem colocado uma semente que tem explodido dentro de você, que Ele tem falado, faz isso. O que é com você? O que é para você fazer? Neemias fez. Neemias construiu um elo que não foi uma bênção para a família dele, foi uma bênção para aquela geração toda. Neemias foi um resgatador, um salvador. E você vê, não adianta. Se você ainda tem aquela mentalidade
que ela é completamente carnal e ancestral, porque isso não é de Deus. E isso geralmente a gente pega de alguém, a gente pegou do pai ou da mãe ou dos avós, que é aquela mentalidade em que tudo que exige algo de você, principalmente dinheiro, você pula fora antes de começar. Não porque vai tirar de mim, vou ficar com menos, não vou poder, não vou conseguir atingir o que eu estava pensando, tem compromisso, estou guardando para tal finalidade. Não. Você não está comprometido, lá na frente você não vai ter um elo construído com Deus. Esse é o momento da gente construir elos. Eu repito que não é um período de intercessão, é um período de ação. Tem gente que até hoje não tem elos. Tem gente que esse ano não construiu elos, não tem elos com nada. Nem com Deus, nem com o cônjuge, nem com os filhos, nem no lugar onde está. O que você pegou e construiu? Aí você pode estar insatisfeito, você pode estar mal, mas olha aí, o que você fez? O que veio a tua mão para fazer, como diz a Bíblia? O que é que veio a tua mão para fazer que você deixou de fazer? Não plantou, não ajudou, não abençoou, não construiu, não investiu. Pelo contrário, às vezes tem gente que em vez de semear, tirou. Pega, não derrama. Deus te dá a direção, você vai construir lá em cima um quartinho. Pelo contrário, em vez de você ocupar o teu lugar e expandir o teu lugar, você está querendo ocupar o lugar de outro. Você está querendo ir para a morada de outro, você está querendo usufruir do que outro fez. Deus está dando força. Olha que bênção quando Deus dá a inteligência, a capacidade, a ideia, quando Deus dá a condição, quando Deus dá o fôlego. Isso é motivo de gratidão, da gente pegar agora e falar: Senhor, obrigado, porque eu tenho. Obrigado porque eu posso, obrigado porque eu sei, obrigado porque eu vejo. E tem gente que está numa maldita mentalidade, que não é nem dele. É uma desgraça. Porque isso arruinou com a vida do seu pai, está arruinando com a sua. Arruinou com a vida da sua mãe, está arruinando com a sua. Arruinou com a vida dos seus avós e está arruinando com a sua. E Deus está aqui falando: eu tenho uma nova para você. Mas você precisa comunicar a sua fé. Como é que eu comunico? Agindo. De sorte que a fé sem obras é morta. Como é que eu comunico fé? Agindo. Igual a Sunamita, igual Neemias. Igual quem estava ontem, em pé num altar, horas, falando, declarando, profetizando, segurando, orando, encorajando. Por quê? Porque foi a intuição que Deus deu, Deus mandou. Não, às vezes a gente quer os precedentes, deixa eu ver algo que já foi feito, deixa eu pegar algo que alguém... Não, Deus está colocando no seu coração. Não tinha outro quarto lá em Sunem, em outro lugar. Não tinha igreja. Mas aquela mulher, eu estou construindo. Não estou preocupado que a maioria... ou que alguém já tenha feito. Deus deu a mim. Então tudo que eu preciso é que Deus tenha falado comigo. Faça. Senhor, eu peço agora, testifica com cada um de nós, meu Deus, essa palavra. A palavra de ação, a palavra, meu Pai, do que o Senhor quer, o que o Senhor tem falado, está falando desde domingo, falou conosco domingo, falou ontem, está falando hoje, e eu creio que o Senhor está tirando pessoas de zonas de conforto, de zonas, meu Pai, estagnadas, estacionadas, espiritualmente, mentalmente, meu Deus, e principalmente das obras.
O Senhor não quer, meu Deus, Eliseu terceirizando para Geazi. O Senhor não quer pessoas se excluindo da graça, mas usando a graça, recebendo a graça, meu Pai, agindo com a graça, para fazer, meu Pai, para se derramar, para se colocar no lugar certo. E assim, meu Deus, eu sei, eu acredito em restaurações. Eu peço agora, olha para cada um, meu Deus, que agora te busca, que clama ao Senhor, que invoca o teu nome, que não aceita, meu Pai, a condição em que está, mas crê e pede. É como aquele coxo, aquele aleijado que via: eu posso sair daqui, eu posso me levantar. E quando Paulo disse a ele: levante-se, anda, ele deu um salto. Eu declaro que durante esses 52 dias, e hoje já pode ser esse dia, meu Deus, de pessoas se levantarem, pessoas saltarem, pessoas saírem, meu Deus, da estagnação, da condição em que estão, meu Deus, e se levantarem para darem saltos, para viverem milagres, para saírem, meu Deus, da condição de vergonha, de humilhação, de ruínas em que estavam, meu Deus, e viverem o poder sobrenatural do Senhor, de verem a tua glória, de receberem graça para cada passo, para cada tijolo a ser assentado, para cada resistência, meu Deus, contra mentiras, oposições, para permanecer em pé, para ficar acordado de madrugada, construindo, reconstruindo, levantando muros, paredes, para, meu Pai, superar as suas próprias limitações, para ir além do que já foi até então na vida, em cada área, na família, no casamento, para ser o filho que não foi, para ser o marido que não foi, para ser, meu Pai, a esposa que não foi, para ser o pai que não foi, para ser a mãe que não foi, para ser, meu Pai, o funcionário que nunca foi, para ser o líder que nunca foi. Eu peço, eu creio, eu recebo, eu declaro que cada um receba graça, favor, unção para agir, para fazer, para falar, meu Deus, para se colocar no lugar que o Senhor está nos mandando ficar, para fazermos e construirmos elos. E eu declaro, meu Deus, que tem agora pessoas construindo elos, não com pensamentos, mas com atitudes, com decisões, com obras, com semeaduras, com a movimentação e não mais a terceirização. Não é o momento do Geazi, é o momento do Eliseu. E eu declaro, Senhor, pessoas aqui vendo milagres, pessoas, meu Deus, vivendo o cumprimento dessa palavra, de que termina bem. Eu declaro, meu Pai, que hoje situações terminem bem, situações que essa pessoa creu, situações, meu Pai, que nós cremos, que nós declaramos, que nós temos plantado, que nós temos dado condições, o Senhor, meu Pai, trazendo a existência, o Senhor aumentando, o Senhor multiplicando, o Senhor restaurando, o Senhor curando, o Senhor, meu Pai, trabalhando em nosso favor. Abençoa a igreja, meu Deus. Dá resposta a cada clamor. Honra, meu Pai, cada pessoa que está se colocando diante desse muro caído, para vê-lo, meu Deus, restaurado, reconstruído, para que essa cultura, meu Pai, ela caia por terra, e para que a cultura do reino seja estabelecida nessa casa, para que esse casamento seja restaurado, para que essa pessoa, meu Pai, ela tenha uma condição financeira como ela não sonhou, mas que o Senhor dê a ela, para que ela já pelo pouco que ela está mostrando, ela possa fazer ainda mais com o muito que o Senhor, meu Pai, vai multiplicar e colocar nas mãos dela. Levanta, Senhor, sustenta, estabelece, abençoa. Eu declaro e eu concordo agora com cada clamor e cada oração de restauração. Aqui, meu Deus, quem crê, quem ora, quem busca, quem pede, e onde, meu Pai, estiver pessoas agora concordando, declarando, pedindo, meu Deus, não mais se omitindo, mas agindo, eu concordo com essas obras, eu concordo com esses passos de fé, eu concordo com esse clamor de restauração, eu concordo com a mudança nessa vida, eu concordo, meu Pai, com essa família restaurada, eu concordo com essas situações mudadas,
cessadas, eu concordo, eu ligo aqui na terra cada clamor e cada oração, para que sejam ligados nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.